Fala pessoalzinho, tudo bem com vocês? Professor Alex Bassi aqui mais uma vez na aula de Química para explicar para vocês mais um assunto, né? Bem interessante, bem legalzinho e também bem fácil, tá? Hoje nós vamos falar sobre o cálculo da massa atômica dos elementos químicos. Na outra aula nós vimos, né, nas aulas passadas nós vimos o cálculo da massa molecular, né? E hoje nós veremos o cálculo da massa atômica. Qual que é a diferença entre essas duas? É que o cálculo da massa molecular trata da molécula. E a molécula ela é composta por dois ou mais átomos, né? Enquanto que hoje nós veremos o cálculo do átomo em si, tá bom? De qual átomo? Independente de qual átomo for, a fórmula, o jeito de se calcular a massa, ele é genérico, ele serve para todos, tá? Antes de nós iniciarmos a nossa aula e vermos os cálculos, eu gostaria de apresentar-vos a missão do nosso rolê, tá? Que são as habilidades que nós devemos aprender na aula de hoje. A primeira delas é desenvolver o cálculo da massa atômica baseando-se na onde? No número de prótons, no número de nêutrons e no número de elétrons. Bom, esses prótons, nêutrons e elétrons, eles são partículas subatômicas que fazem parte do átomo. E eu quero que vocês, no decorrer dessa aula, guardem essa informação, porque nós veremos como essas partículas elas interagem ou elas se relacionam com a massa do átomo em si, tá bom? Vai guardando essas informações aí para que a hora que o professor falar que o assunto, mandar a deixa para vocês, você já, opa, o professor citou lá em cima lá que é para eu redobrar minha atenção nesse momento, tá? Segunda habilidade que eu quero que vocês desenvolvam é compreender as partículas subatômicas e suas representações. Qual partículas subatômicas? Essas que eu citei acima, né? Os prótons, nêutrons e os elétrons. E ver quais são essas representações. A representação é como que ela é citada dentro dessa fórmula, tá? É uma fórmula bem simples, é uma fórmula bem facinha. Vocês vão ver que é bem assim, ó, é uma conta de mais ou uma conta de menos, tá? E para vocês que são feras em matemática, são destros, tá? Vocês não vão nem sentir o gosto ruim, o fel da imperícia de não saber matemática. Vocês sabem, vocês são inteligentaços aí, tá? Bom, este aqui, ou seja, primeiramente, antes de começar os cálculos, eu gostaria de mostrar para vocês como que é mais ou menos o átomo que a gente idealiza hoje, tá? Não é o átomo verdadeiro, porque eu não sei qual é o átomo verdadeiro, eu nunca vi, tá? E ninguém nunca viu também, na verdade, porque ele é muito pequeno, ele não deu pra ver até hoje, tá? Existem equipamentos que chegam perto, mas ainda assim não dá pra ver. Bom, então como que a gente sabe que este em si mostra o que é ou explica o que é o átomo? Através dos modelos atômicos. Esses modelos que foram sofrendo uma evolução, né, uma melhora no decorrer da história da humanidade, né? Começando lá por Dalton, passando por Thomson, que descobriu o elétron, passando por Rutherford, que determinou o núcleo, né? E passou também por outros especialistas aí, outros químicos e físicos que descobriram o nêutron e outras partículas que o compõem, tá? Bom, mas chegamos a esse ideal que hoje nós estamos aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Dentro deste átomo existem algumas regiões que eu gostaria de destacar para vocês. A primeira região é essa que eu estou circulando, tá? Que se chama núcleo. Este núcleo, tá? Ó, tá aqui, ó. Este núcleo é composto por duas partículas em especiais. Quais são essas partículas? São os prótons e são os nêutrons, tá? Ou seja, os prótons e os nêutrons estão juntos lá no núcleo do meu átomo, tá? Existe uma outra região também que eu gostaria de citar para vocês aqui, que se chama eletrosfera, que é essa região que eu estou evidenciando para vocês em verde aqui. Por que ela se chama eletrosfera? Porque é nela que existe o elétron, tá? O nome é bem sugestivo, tá? Bom, essas são as partículas e essas são as regiões que compõem meu átomo. Lembrando que o núcleo é bem pequeno, tá? Enquanto a eletrosfera é grande em comparação ao núcleo. Mas eu vou explicar para vocês uma coisa aqui agora sobre a massa deste átomo, tá? Mostrando para vocês aqui, ó, seguindo a setinha, tem uma característica muito interessante que eu gostaria de falar, em especial do elétron, tá? O elétron não tem massa. Ó, lembra que eu falei lá em cima para vocês prestarem atenção nessas partículas, como que elas se relacionam com a massa? Então, ó, já vejam aí que o elétron ele não interfere no cálculo da massa, porque ele não tem massa. Bom, na verdade ele tem uma certa massa, só que essa massa ela é desprezível. Olha que palavra interessantíssima. Você pode desprezar essa massa, tá? Porque ela é muito pequena em comparação aos outros. É a mesma coisa de você pesar aí seus 95 quilos de puro músculo, tá bom? E ir lá e, sei lá, colocar uma bala na boca.
em cima da balança. Você acha que a bala vai sofrer um efeito catastrófico, vai influenciar nessa massa total do seu corpo em cima da balança? Não, porque a bala em si não pesa nada, né? O que vale mesmo é o seu corpo, sua estrutura muscular, a sua pele, seus órgãos, tá? A roupa que você usa, isso interfere, porque tem massa grande, mas uma bala na sua boca não vai interferir em nada, tá bom? E assim também é o elétron, ok? Até coloquei um memezinho aqui pra vocês, pra gente entender um pouquinho mais, ó. O elétron, ele tentou abrir um restaurante italiano, mas ele faliu. Isso você sabe por quê? Porque a massa dele é desprezível, ninguém queria comer no restaurante dele, ok? Espero que vocês estejam dando risada, porque eu já dei bastante risada disso, hoje eu não dou mais não. Mas ó, se os elétrons não têm massa, né, ou seja, se essa massa é desprezível, e a eletrosfera, né, que é composta só de elétrons, também não vai ter massa. Concordam comigo? Consequentemente, então, onde está a massa do meu átomo, né? Então, ó, vou voltar lá para vocês, ó, nesta imagem aqui, ó. Se toda essa região de fora do meu átomo aqui, ó, toda essa região aqui de fora do meu átomo não tem massa, tá? Se essa região não tem massa, pessoal, aonde está toda a massa do meu átomo? Bom, toda a massa do meu átomo está no núcleo, ok? Ó, até circular para vocês aqui, ó, no núcleo. Toda a massa do átomo está no núcleo. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Vamos lá? A pergunta de $1 milhão. Quem está no núcleo? Bom, como vocês viram aqui em cima, quem faz parte do núcleo são os meus prótons e os meus nêutrons. E são eles que vão interferir, tá? Na minha massa. Lembrando para vocês aqui, eu tenho outro memezinho, que o próton e o nêutron, monstrão, né? Próton e nêutron aqui, ó, monstrão, pesadaço, tá? Cheio de músculo, pesa muito. Enquanto o elétron pode desconsiderá-lo, ok? Bem, então, se só no meu núcleo que está todo o peso, e eu quero citar um exemplo aqui para vocês que é bem interessante, é uma ilustração. Sabe aquele Monte Pão de Açúcar que tem lá, que é um dos cartões postais do Brasil? Bom, se vocês pegassem todos os átomos que compõem aquele monte, aquela montanha, aquele morro lá, eles pegassem todos esses átomos e pegassem todos os núcleos desses átomos, eles caberiam dentro de uma caixinha de fósforo. Todos os núcleos dos trilhões de átomos que compõem aquela montanha caberiam dentro de uma caixinha de fósforo. Por quê? Porque o núcleo é pequeníssimo em comparação ao átomo. E o que significa toda aquela montanha gigante lá, professor? Tudo aquilo lá são os espaços entre os átomos, que são as eletrosferas, tá? Então o núcleo do átomo dá o peso para o átomo, enquanto a eletrosfera dá o tamanho, dá o volume, tá bom? Então beleza, pessoal, ó, todo o núcleo de todos os átomos que compõem um monte de pão de açúcar caberiam dentro de uma caixinha de fósforo, se você pudesse colocar ele lá. E essa caixinha de fósforo passaria a ter o peso que tem o monte pão de açúcar em si. Por quê? Porque todo o peso está dentro do átomo, do núcleo do átomo, na verdade, né? Entendeu a referência mais ou menos? Só para vocês idealizarem de que todo o peso do átomo está no núcleo, ok? Bom, prosseguindo então, quem está no núcleo? No núcleo estão os meus prótons e os meus nêutrons, tá? E o elétron? Bom, o elétron fica sozinho, tá? Mais um aqui, ó, mais uma figurinha para vocês. O elétron fica sozinho, o elétron fica à parte, fica separado do meu núcleo, ok? Bom, então partindo desse princípio, nós podemos aqui destacar uma situação bem interessante, que é essa daqui, ó. Toda a massa do meu átomo, ela vai ser igual ao quê? Aos prótons mais os nêutrons, ok? A massa do meu átomo, então, é a soma dos prótons e os meus nêutrons. Lembrando que, para cada próton, para cada nêutron, eu somo uma unidade de massa. Então, se tem um próton e um nêutron, 1 mais 1, a massa vai ser 2, ok? Coloquei aqui um destaquezinho para vocês, aqui uma nota, na verdade, para vocês. Para a gente pegar bem aqui, ó. Na tabela periódica, os elementos estão organizados pela ordem crescente de quem? De número atômico. Vou até destacar para vocês aqui, ó, de número atômico. Nós já vimos isso, que é o tal do Z. Lembram do Z? É o tal do número Z, ó. É uma letra, na verdade, né? Mas número Z porque é o número atômico, tá? E o
outro destaque para vocês aqui é que o número atômico ele é igual à quantidade de prótons dentro do meu núcleo. Então, ó, quando você foi lá na tabela periódica e viu que sei lá, o hélio, por exemplo, o átomo hélio tem número atômico 2, tudo isso é porque ele tem 2 prótons dentro dele, dentro do núcleo dele. E o átomo que tiver um número atômico 80 é porque vai ter 80 prótons dentro do núcleo dele. E o átomo que tiver de número atômico 100 é porque vai ter o que, pessoal? 100 prótons dentro do núcleo dele. O próton é a mesma coisa que o Z. Consegue entender? O próton é a mesma coisa que o número atômico. Se tem 10 prótons, o número atômico daquele elemento é 10. Se tem 20 prótons, o número atômico daquele elemento é 20. E se o número atômico daquele elemento for 50, significa que ele tem 50 prótons dentro deste núcleo, tá bom? É o próton que dá essa característica ao átomo. Então eu posso escrever esta fórmula desse jeito, ó, onde A é a minha massa. Tô só reescrevendo o que está aqui em cima, pessoal, ó, tá? Onde A é a minha massa. E essa massa vai ser igual ao P mais o N, tá? Aonde P significa prótons e N significa elétrons, tá? Mas lembrando que o P, ele também é igual ao Z. Parece confuso, mas não é, pessoal, ó. O P é igual ao Z, tá bom? Então, eu posso escrever, essa vai ser minha fórmula aqui, ó. A igual a P mais N. Ou seja, massa igual a prótons mais nêutrons, tá? Aí se eu tenho o prótons e o nêutron, eu descubro a massa. Mas se eu tenho a massa e tenho prótons, o número de prótons, e quiser saber, por exemplo, o nêutron, eu posso também isolar aqui, fazer uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Que é passar de um lado, isolar o termo que eu quero descobrir, aí eu descubro o nêutron. Ah, mas se eu tiver a massa e o nêutron, eu posso descobrir o próton. É sempre assim, é uma relação, tá? Bem simples, vocês já manjam disso aí, tá bom? Então, ó, prosseguindo aqui, lá na tabela periódica, então, estão todos esses elementos aí. E cada elemento tem o seu número atômico, tem a sua massa, ó. Lembrando que existe sempre uma vou até circular aqui para vocês também, ó. Existe sempre uma legenda, tá? Cada tabela periódica tem uma legenda específica. E quando você olha essa legenda, você consegue entender o que significa cada coisa, tá? Mas, ó, prosseguindo aqui. Cada uma delas, né, ou seja, a tabela periódica, tem toda essa quantidade de átomo e cada átomo desse tem lá suas informações. Só que só na tabela periódica que os átomos estão em seu estado elementar. O que significa isso, professor? O estado elementar é onde nenhum átomo está ligado a nada. Só existe essa situação na tabela periódica. Se eu falar para vocês assim, ó, que eu peguei o elemento ferro lá na natureza, por exemplo, no minério lá de ferro, este átomo de ferro vai estar junto com outros átomos de oxigênio, vai estar ligado com outros elementos. E para eu isolar este átomo sozinho, tem que fazer um processo de purificação. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que na natureza, ó, os átomos estão sempre ligados com outros elementos, tá? Então, o estado elementar só existe na tabela periódica, onde o ferro está isolado, só ele sozinho, só aquele átomo solto, sabe? Não ligado com ninguém. O oxigênio, todos os átomos, eles estão lá sozinhos, mas só existe no mundo da fantasia, tá? Só existe no mundo de Nárnia, isso, só na tabela periódica. Porque na natureza eles estão juntos, ok? E é partindo desse princípio que eu quero prosseguir aqui, ó. Então, vou criar outra situação para vocês, ó. O Z é igual a P, tá? E o P também vai ser igual à quantidade de elétrons. O que é isso? Só na tabela periódica, pessoal. Só na tabela periódica. Então, ó, se eu achei, presta bem atenção, se eu achei lá um átomo que tenha 10 de número atômico, significa que ele vai ter 10 prótons, tá? E também vai ter 10 elétrons. Mas se este átomo lá na tabela periódica tiver um número atômico de 20, então ele vai ter 20 prótons dentro de si e vão ter 20 elétrons circulando ele, igual lá na imagem que eu mostrei para vocês, tá bom? Só na tabela periódica que existe isso, tá bom? Por quê? Porque na vida real aí os átomos estão ligados, aí eles trocam esses elétrons.
Eles trocam, eles compartilham, eles doam, recebem elétrons, tá? Então, este estado elementar, essa situação que eu estou apresentando para vocês aqui acima, só existe na tabela periódica, tá bom? Então, eu posso reescrever essa fórmula aqui, ó, tá? De um outro jeito agora. Mas antes de escrever isso, outro memezinho para vocês, ó, tá? Onde o número atômico aqui é também o número de prótons, que é também o número de elétrons, tá? Posso fazer essa consideração. Então, pessoal, ó, se eu souber uma dessas informações, olha quanta informação eu já tenho. Se eu souber o número de prótons, eu sei o número atômico, também sei o número de elétrons. E posso utilizar para calcular a minha massa, que é o que eu vou trabalhar hoje com vocês, tá bom? Só para a gente entender, ok? Então, prosseguindo, pessoal. Eu vou reescrever aquela fórmula lá de cima, aqui, onde A é igual a P mais N, ou seja, A é igual a prótons mais nêutrons, mas A também é igual a Z mais o nêutron, ou seja, o número atômico mais o nêutron. Concorda comigo? Porque tá aqui em cima, ó, o Z é igual a P, então P pode ser substituído por Z, mas o P também pode ser igual a o elétron, ou seja, vou também poder reescrever esta fórmula deste jeito também, pessoal, onde A é igual a número de elétrons mais N, tá? O nêutron sempre constante, observe, o nêutron sempre faz parte, tá? Beleza, pessoal? Deu para compreender essa parte? Preciso que vocês entendam isso, ó. Eu falei para vocês lá em cima que o elétron não tem nada a ver com a massa, só que agora eu coloquei ele aqui, ó. Então, mas por que eu coloquei ele aqui? Só porque eu assumi que o elétron, ou seja, a quantidade de elétrons, é a mesma coisa que a quantidade de prótons. Então, de fato, eu não estou usando a massa do elétron aqui, porque o elétron, a massa dele é irrisória, é desprezível. Eu estou usando a relação de que para cada elétron que existir na minha molécula, no meu átomo, na verdade, né, que eu estou falando de cálculo de massa atômica, para cada elétron que compõe o meu átomo, eu posso considerar que existe um próton lá também. E nessa situação, com essa consideração, eu posso utilizar o elétron aqui como expressão para calcular a massa. Mas a massa em si do elétron não faz parte. Vocês conseguiram entender essa relação? Se façam essa pergunta, eu consegui entender essa relação? Vou explicar novamente. O elétron, a mesma quantidade de elétron, também é a mesma quantidade de prótons. E só por isso eu posso considerar a quantidade de elétron. E não a massa dele, ok? Conseguiram pegar? Beleza. Então, toda aquela fórmula lá pode ser escrita dessas três maneiras, se eu quiser, ok? Lembrando aqui, ó, que com base nessa fórmula, eu posso calcular... Lembrando, então, que com base na fórmula, eu tanto posso calcular a massa, né, que é o A, que está aqui, bem como também eu posso calcular os outros elementos, ou seja, eu posso calcular o próton, posso calcular o nêutron, posso calcular quantos elétrons tem, eu posso calcular, porque tem essa relação. Posso também calcular o número atômico dele, que é o Z, tá bom? Se eu falar que tem 10 prótons, lá cheguei à conta que tem 10 prótons, eu já sei que eu tenho um número atômico de 10. E também sei que eu tenho 10 elétrons no meu átomo. Vocês conseguiram entender essa relação? Tá? Então, beleza. Como que eu vou fazer isso? Basta somente isolarmos o que queremos calcular. Se eu quero calcular o Z, eu isolo o Z. Eu passo o N para lá, subtraindo, né? Porque ele está somando desse lado. Ah, mas eu quero calcular o N. Então eu passo o Z para lá, porque o sinal do Z aqui é mais. Então eu passo menos para lá. Massa menos o Z vai ser igual a N. É mais ou menos assim, tá? Vamos fazer uns exemplos aqui pra gente pegar? Vamos lá, ó. Já isolei pra vocês, tá? Se eu quiser calcular o nêutron, que é esse cara aqui, ó. Vou puxar só um pouquinho pra cima pra vocês verem a fórmula em si, ó. Se eu quiser calcular o nêutron aqui, ó, eu posso pegar esse P, que é o de prótons, e passar pro lado de lá. E quando eu passo ele pro lado de lá, ele fica com um sinal negativo. Então, na realidade, ele vai ficar assim, ó. N igual a... Ou seja, o número de nêutrons é igual a massa total do meu átomo menos o número de prótons. Mas se eu quiser calcular o número de prótons, ó, então eu passo o N para lá. Vai ficar a massa menos o número de nêutrons. Vai me dar a quantidade de prótons. Tá? E aí eu consigo descobrir a relação Z e E. Lembrando, tá? Beleza. Exemplo bem babo, exemplo bem simples, tá?
Peguei aqui um exemplo da internet, tá? Onde eu quero calcular o próton, quero achar o nêutron e quero achar o elétron. Bom, eu de fato não sei aqui qual é a minha massa por enquanto, né? Tenho que calcular, mas o próton eu já posso dizer. Por quê? Porque este átomo aqui, que é o átomo de fósforo, ele tem aqui um símbolo atômico P, tem o nome fósforo. Esse número aqui maior, mais detalhado, ele é a massa em si, tá? Eu já tenho essa massa, tá aqui, ó. Bom? E tenho também um número atômico, que é 15. Ok? Vamos supor que eu não soubesse qual é a massa. Eu teria que saber o número de nêutrons para descobrir, somado ao próton, que vai me dar essa massa. Mas eu tenho aqui o número atômico, que é Z, que é 15. E lembrando que o número atômico, Z, é igual a P. Então já vou marcar aqui, ó. Z é igual... Opa, P é igual a 15. Tá? N eu não sei ainda. N eu não sei. Né? Mas eu posso descobrir o elétron também, ó, que é esse E com sinal negativo aqui. Se o número de prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons, então é 15 também. Tá bom? Mas eu tenho a massa. A massa eu já tenho, ó, que é 30, aproximadamente 31. Vou colocar aqui, ó, 31. Como que eu faço para descobrir o N? Bom, eu recorro à fórmula aqui, ó, que eu vou circular para vocês aqui, ó. Eu recorro a essa fórmula. Vou circular de roxinho para destacar. Bom, é só pegar essa fórmula e trabalhar com ela, tá? Então eu vou calcular aqui, ó, N. N vai ser igual a quem? N ele é igual ao número da massa, que é o A, menos o número de prótons. Vamos continuar. N, então, é igual a massa. Quanto que é a massa? A massa eu assumi que é 31, né? 30,97 é 31, arredondando. 31 menos o P. Quanto que é o P, pessoal? O P eu já calculei ali, ó, é 15. Tá? 15. Beleza. Fazendo essa subtração, eu chego que 31 menos 15. Vamos lá, pessoal. Pronto, já. Qual que é a resposta? Tem que ser assim, ó, vapt-vupt. 16, né, pessoal? 16 é o meu número de nêutrons. E eu já resolvi, tá calculado. Simples assim, pessoal, tá? Vamos pro próximo exemplo pra gente pegar de novo? Bom, vamos lá. Número de prótons. Número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. E tá aqui, o número atômico é Z. Z é esse número aqui mais exato, ó, 80, tá? Então existem 80 prótons dentro deste meu núcleo. Olha que átomo com núcleo grande, tá? Quantos nêutrons tem? Eu não sei. Não sei, porque não está disposto aqui nessa fórmula, tá? Nessa imagem. Então, vou pular para o próximo. Elétrons eu consigo, tenho como resolver? Tenho, porque elétron e próton é a mesma quantidade. Então, 80 também. Tá? E a massa? A massa eu tenho, é esse aqui, ó, 200,59. Pessoal, eu gosto de arredondar, eu não gosto de trabalhar com número picado. 59 está mais próximo de 1 ou está mais próximo de 0? Se eu for arredondar, eu vou subir, né? Então eu vou considerar 201. A massa desse átomo é 201. Pronto, agora eu tenho apetrechos de como calcular o nêutron, né? O nêutron, então, como eu já falei para vocês que está aqui na fórmula, é a massa menos os prótons. Eu tenho a massa? Eu tenho a massa. A massa vai ser igual a 201 menos os prótons. Os prótons são 80. Tá? Já vai fazendo a conta aí já. 201 menos 80, bom, se fosse 200 dava 20, né? Dava 120 na verdade. Mas como tem 1, então eu subo 1, 121. É a quantidade de nêutrons dentro do meu átomo. Então, ó, o átomo de Hg, que é o mercúrio, ele tem 80 prótons dentro deste núcleo. Ele tem também 121 nêutrons dentro deste núcleo lá, um com o outro, tá? E também existe 80 elétrons circulando este núcleo, fazem parte da eletrosfera, ok? Pegaram bem, pessoal? Bom, agora partindo para o fim, exercícios, tá? Bem facinho, bem de boa. Vamos para o primeiro aqui, ó. Bom, um átomo, ele é constituído por 28 elétrons e possui número de massa igual a 50. Então, ó, vamos já marcando aqui, ó. Ele tem, vou abrir uma caixinha aqui para vocês, ó. Número de elétrons, vou colocar aqui, elétrons igual
Só vou sair daqui para eu selecionar melhor para vocês verem aqui, tá? E assim vocês já vão pegando aqui a ideia. Então, ó, elétrons. Elétrons é igual a quanto? Ele falou aqui, ó, que o elétron tem 28. Então, vou marcar aqui já, 28 elétrons. Ok? E possui um número de massa, ou seja, meu A. A massa deste átomo é o A. A igual a 50. Legal. Então, assinale a alternativa que apresenta seu número atômico e seu número de nêutrons, respectivamente. Ó, então, ele vai querer que eu calcule o número atômico, que é o Z, tá? Eu não sei, então, ó, o número atômico eu não sei. E o número de nêutrons também eu não sei, tá? Ele quer que eu calcule, ok? Então, vamos calcular. Como que vamos calcular? Eu vou trazer um pouco mais para baixo aqui, a gente calcula, tá? Ele quer o número atômico. Lembrando que o número atômico, ó, este número atômico aqui... Cadê você? Aqui. Este número atômico, ele vai ser igual a quem? Ao número de prótons, né? E o número de prótons também vai ser igual a quem? Ao número de elétrons, tá? Então, eu já posso ter uma ideia aí, né? Vou substituir aqui na fórmula. Por quê? Porque agora eu vou ter condições de fazer, pessoal. Olha que interessante, ó. Vamos lá, quem que eu quero descobrir primeiro? Eu quero descobrir primeiro o P. Porque se eu descobrir o P, eu descubro o Z, tá? Mas o P, ele pode ser escrito dessa forma, né? Ó, A igual a... Em vez de colocar o P, eu vou colocar o E, que é o elétron. Porque o elétron eu tenho aqui em cima, né? Então, ó, é igual a elétron mais o meu nêutron, ok? E agora eu vou substituir. Quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o P, né? Então, beleza, pessoal. Descobrindo o P, que também é o número de elétrons, eu já posso colocar aqui que a massa, ela vai ser igual... Opa! A massa vai ser igual a 50, que já está lá. O meu E, ou o meu P, eu também já tenho, que é 28, tá aqui em cima, pessoal, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, tá aqui em cima, 28, tá? Então, substituindo aqui, 28... Opa, 28 mais N, tá? Vou descobrir o meu N. Isolando o N, pessoal, eu passo 28 para lá, vai ficar 50 menos 28 igual a N. Posso inverter isso, porque uma igualdade me dá essa propriedade de inverter, igual a... Quanto que é 50 menos 28? Bom, se fosse 30, se fosse 50 menos 30, dava 20, mas como tem 2, então 22. Já descobri o número de nêutrons, tá? Nêutrons igual a 22. Então, ó, vou voltar aqui e vou substituir aqui, ó. Nêutron, então, igual a 22. Ele quer saber o número atômico, né? Só que o número atômico, ele é igual a P, e eu já descobri P, que também é igual a elétron. Então, o número atômico já tenho condições de resolver sem fazer conta. O número atômico é igual a P, que é igual ao número de elétrons, então é 28 também. Então, vamos lá. Vamos achar a alternativa que diz que é o número atômico e o número de nêutrons. Então, a alternativa que diz 28 e 22 é a alternativa C, de cachorro. Que exemplo legal, né? Ah, eu amo os meus exemplos, pessoal. 2. Vamos para 2. Deixa eu trazer para baixo aqui já. Então tá. Eu tenho que um átomo, ele apresenta 40 elétrons, tá? Então eu vou colocar aqui já. Opa, pode não. Um átomo, ele apresenta 40 elétrons. Tá escrito lá em cima. Então elétron igual a 40. Vou sair um pouquinho aqui, vou voltar e vou dar uma aumentada para vocês, pra vocês enxergarem o que eu estou fazendo, tá? Perfeito. Então, possui 40 elétrons e 65 nêutrons. Nesse caso, ele já me deu a quantidade de nêutron, pessoal. Ó. Observe que tudo vai depender do que o exercício tá me orientando. Tá? 65 nêutrons. Bom, podemos afirmar que seu número de prótons é igual a... Bom, se eu tenho o número de elétrons, pessoal, isso aqui eu nem vou precisar fazer conta. Ó. Elétrons, ou seja, ó, Z é igual a P, que vai ser igual a elétron. Se eu tenho o elétron, eu tenho Z, eu tenho P, que vai ser 40, tá? Então nem vou fazer conta.
40. Onde está o 40? Alternativa B. B do quê? B de bons alunos que vocês são. Ah, agora eu usei um exemplo bom. 3. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons existentes, respectivamente, ou seja, primeiro próton, primeiro nêutron, depois elétron, no átomo de mercúrio. Ó, já calculamos esse átomo aqui lá em cima, mas eu vou fazer o cálculo com vocês, tá? No mercúrio aqui, ó, eu tenho uma massa de 200 e o próton é 80. Pessoal, como que eu sei disso? Depende da legenda, mas como eu já sou treinado no rolê, né? Eu já sei que é assim. Então, vocês aprendam a olhar que sempre a massa fica, quando tá nessa conformação aqui, a massa vai ficar em cima, tá? E o número atômico é embaixo. Bom, o número atômico, ele é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então, ó, Z igual a P, que é igual a... Eu falei nêutrons, né? Mas é elétron. Não se confundam não, tá? Número atômico é igual a P, que é igual a elétron também. Ele já me deu, né, o número atômico, que tá aqui, ó, 80, né? Esse 80 aqui. Então, vou substituir aqui já para eu poder identificar, tá? Então, Z é 80, então é 80... Opa, então P é igual a 80 também, né? E o elétron também vai ser igual a 80, tá? Perfeito. Ele quer o número de prótons, então prótons eu já achei. Para eu calcular o número de nêutrons, eu tenho que ir lá naquela fórmula, né? Que eu já fiz para vocês. Que tá aqui, ó. Não sei se vocês já anotaram, mas eu tô voltando pra gente... Tá aqui, ó. Para eu achar o número de nêutron, eu tenho que fazer a massa, tá? A massa menos o número de prótons. Então, agora que eu já achei aqui, vou voltar lá, ó. Tenha calma, pessoal, que aqui é meio rústico. Beleza? Então, ó, para eu calcular o nêutron, então eu vou fazer a massa menos a massa, né? Na verdade, perdão, nêutron vai ser igual a massa menos o próton, tá? Se eu já tenho a massa que é 200 e tenho o próton que é 80, fica fácil de descobrir, né? Que N é igual a 200 menos 80. Quanto que costuma dar, pessoal? 200 menos 80. Costuma dar quanto? Fácil, né? 200 menos 80 é igual a 120, correto, pessoal? Bom, vamos lá então. N vai ser igual a 120. Simples. O que ele pediu então? Ele pede o número de prótons, nêutrons e elétrons. Tá simples já, né? Prótons é 80, nêutrons 120 e elétrons 80 também. Vamos achar a alternativa que diz 80, 120 e 80? Achando aí, vocês já mataram a conta. É a C, correto? Alternativa C de certo. Eu ia falar estamos certo, mas não dá. Vamos para, eu acho que é a última, pessoal. Ó, última. Bom, um íon. Olha que palavra. Essa palavra é de estremecer as placas tectônicas, tá? Um íon. Um íon é um átomo que perdeu ou ganhou um elétron. Opa, olha a brincadeira que eu já posso fazer aqui agora com vocês, hein? Se preparem, porque se eu assumir que o átomo é um íon, eu já tenho que desconsiderar que ele tem a mesma quantidade de prótons e nêutrons juntos, ou prótons e elétrons juntos. Consegue entender? Este átomo ele perdeu um elétron, ele ganhou um elétron de repente, não sei, tá? Então eu vou precisar tomar esse cuidado, ok? Vamos continuar. Um íon de certo elemento químico, de número de massa igual a 85, ó, então já tem a massa. Ele tem 36 elétrons, apresenta 36 elétrons e carga mais 1. Pessoal, vou fazer essa aqui ajudando vocês, né? Porque essa é um pouco mais difícil, mas toda vez que existe uma carga mais 1, ele perdeu um elétron. Quando existir uma carga menos 1, ele ganhou um elétron. É o contrário, tá? Porque o elétron tem carga negativa. Então, quando ele ganha, ele fica mais negativo. Então, no caso desse mais 1, ele perdeu. Mas poderia ser mais 2, mais 3, mais 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá bom? O número não varia. Esse sinal mais, esse sinal positivo, me diz que ele perdeu um elétron. Então, ele ficou mais positivo, ok? Então, se ele tinha 36...
e perdeu 1, quantos elétrons ele vai ter? 35, né? Então, ó, vou colocar aqui para você já. Elétron vai ser 36 menos 1, que vai ser igual a 35, tá? Beleza. Eu tenho a massa deste elemento também. A massa ele me disse que é 85, então A igual a 85. E ele quer saber o número atômico desse íon. Ele quer saber o Z. Tá? Z é igual a P, que é igual a elétron, quando o elétron está no seu estado elementar, que é lá da tabela periódica. Aqui não, aqui ele ganhou ou perdeu. Mas aí fica fácil. Se é mais um, ele perdeu um elétron, então, na verdade, o elemento químico, ou seja, o átomo aqui da minha tabela periódica, tinha esses 36 elétrons aqui. Tá? Ó, deixa eu só fazer uma errata aqui, eu fiz uma confusão. Ó. Ele já apresenta 36 elétrons, tá? Então ele tinha 37, ó. Então aqui é 37, presta bem atenção aqui, ó, que eu vou corrigir. 37 menos 1, que vai ser igual a esses 36 que ele apresentou. Eu li errado ali, tá? Então, ó, 37 menos 1 igual a 36. Ele tem 36 elétrons porque ele perdeu 1, tá bom? Então, quantos ele tinha, na verdade? Ele tinha 37, porque ele perdeu 1. Se ele tinha 37 elétrons, quando ele estava no seu estado elementar, então ele tem 37 prótons e o seu número atômico também vai ser 37. E é por isso que a alternativa dessa questão vai ser a C, tá? Essa aqui eu coloquei para já vocês entenderem que existe essa condição aqui, ó, de um átomo ser íon, tá? Ser um íon. Vou circular melhor para vocês aqui, tá? Então vocês conseguiram pegar aqui o rolê? Voltando lá nas habilidades para a gente fechar a nossa aula. Vou voltar lá só para a gente fechar a nossa aula aqui, tá? A missão do nosso rolê era entender que ou desenvolver, né, a habilidade de poder calcular essas massas atômicas através das partículas subatômicas, né? Então, de primeiro aqui, os prótons, nêutrons e elétrons que vocês viram, eles influenciam na massa do meu átomo, tá? Como? Próton, nêutron é o principal. O elétron não influencia na massa, na verdade, mas eu posso relacioná-lo com a quantidade de prótons, tá bom? E compreender essas partículas subatômicas, né? Ou seja, onde estão as regiões dela ali no átomo e as suas representações. Para a massa, vou colocar até aqui, ó. Massa eu vou chamar de A. Elétron eu chamo de este E, assim. Próton é o P, né? Sempre inicial. Nêutron, tá? Nêutrons, né? Nêutron é o N, ok? E número atômico, vou dar a representação de Z, tá, pessoal? Pegou essa representação aqui, ó, matou a conta. Tem aquela formulinha lá que eu passei pra vocês e finish class, fechou nossa aula. Bem facinho, pessoal, tá? Mas se surgir alguma dúvida, pode me mandar mensagem também que eu ajudo, tá bom? Tchau, tchau.